Está próximo o dia em que todos os cidadãos devem portar a marca da besta 666 em suas mãos ou testas. Sem essa marca, você não poderá comprar ou vender, viajar ou possuir uma casa. Qualquer indivíduo que se recusar a aceitar a marca perderá o privilégio de ser um membro apoiado da sociedade. E muitos dirão: meu pai sempre dizia que nunca deveríamos aceitar a marca, pois isso significaria perder nossas almas. É o que está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia não vai pagar suas contas agora. Você não pode comprar comida usando a Bíblia. Por que você não segue o exemplo dos outros e aceita a marca para poder retomar sua vida normalmente? Você será feliz. Para os que ainda estão em dúvida, esperem sua vez, aceitem a marca e continuem seu dia. Apocalipse 19:20 diz: mas a besta foi capturada, e com ela o falso profeta que realizou os sinais em seu nome. Com esses sinais, ele enganou aqueles que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo ardente e enxofre. Quando pensamos na marca da besta, o que vem à mente? Um chip eletrônico na mão ou testa? Um código de barras, talvez? Mas e se estivermos errados? E se nossa interpretação da marca da besta estiver equivocada? E se a marca da besta já estiver ativa neste momento da história? O que você está prestes a ouvir é uma perspectiva muito interessante sobre a marca da besta. Se você cresceu ouvindo sobre isso, preste atenção. Você tem quase a minha idade, então deve se lembrar de ouvir há bastante tempo que algo pode ser a marca da besta. Pode ser um chip implantado em nossas mãos, um telefone ou até um cartão de crédito. No entanto, acredito que isso não captura a verdadeira mensagem do livro do Apocalipse. O número 7 é considerado perfeito, e se 7 é completo, 6 é incompleto. Sabemos também que o número 3 simboliza a totalidade. Então, 666, a marca da besta, indica que a obra do inimigo é completamente incompleta. Isso é o que o inimigo produz, uma incompletude total. É difícil contestar essa interpretação. Deus faz tudo com perfeição. Em Gênesis, somos informados sobre a criação do mundo. Deus criou a luz para separar o dia da noite e fez a terra, o céu, os oceanos, os humanos, os animais e todas as coisas vivas. No 7º dia, quando tudo estava completo, Deus descansou. Entretanto, o diabo sempre tenta imitar ou corromper a obra de Deus. Onde Deus criou uma terra perfeita, Satanás introduziu o pecado no mundo. Com esse entendimento, compreendemos a ideia de completa incompletude. Não é Elon Musk colocando algo em nossos cérebros ou algo parecido. A marca 666 envolve a testa e a mão, simbolizando a crença ideológica e a prática dessa crença, respectivamente. Hoje vemos que existem certas crenças, especialmente no meio empresarial, que são necessárias para participar da economia. E acredito que isso tende a piorar com o tempo. Eu acredito que a marca da besta já está em ação neste momento da história. Pense bem no que isso significa. A testa representa nossas crenças ideológicas, ou seja, aquilo que molda nosso pensamento, os princípios e valores que nos governam. A mão, por sua vez, simboliza a prática dessas crenças, as ações que realizamos. Poderia a marca da besta ser a introdução de um novo conjunto de crenças ideológicas, nas quais você precisa agir para poder comprar, vender e ser um membro funcional da sociedade? Vamos imaginar isso e ver como poderia acontecer. No primeiro cenário, o anticristo assume o poder e se posiciona contra Deus. Ele institui um conjunto de leis e medidas que todos devem seguir, criando uma Bíblia mundial, uma versão do Evangelho cuidadosamente adulterada para remover Jesus Cristo e a mensagem de arrependimento, santidade e pureza. Quem carregar uma Bíblia verdadeira e rejeitar essa Bíblia mundial será perseguido e impedido de comprar ou vender.
Isso efetivamente introduz novos princípios ideológicos, e aqueles que os aceitam estão, na verdade, assumindo a marca da besta ao rejeitar a verdadeira palavra de Deus e aceitar uma versão demoníaca e falsificada do Evangelho. No segundo cenário, o anticristo chega ao poder e, sendo contra Deus, implementa leis que exigem que todos adorem e se curvem diante de uma estátua. Lembre-se de Apocalipse 13:15, que diz que ele recebeu poder para dar vida à estátua, fazendo-a falar e decretando que todos que se recusassem a adorá-la deveriam morrer. Conformar-se com esse comportamento e essa prática de idolatria poderia garantir uma boa reputação como cidadão. Portanto, a marca da besta pode estar associada à aceitação e prática dessas novas crenças ideológicas impostas pelo anticristo, em oposição aos verdadeiros ensinamentos de Deus. Mas em sua vida espiritual, você rejeitou Deus. No terceiro cenário, o anticristo assume o poder e, sendo contra Deus, impõe um conjunto de leis e medidas exigindo que todos os lugares religiosos tolerem, aceitem e endossem tudo, independentemente do que a Bíblia diz. Na prática, isso significaria que se alguém na sua igreja decidisse distribuir álcool durante o culto, você não poderia remover essa pessoa ou tentar ajudá-la. Se um líder fosse flagrado em um pecado definido biblicamente, ele teria permissão para continuar sem consequências. Em outras palavras, as igrejas seriam forçadas a aceitar cada vez mais ideologias mundanas e ímpias. Os membros da igreja ficariam calados, aceitando coisas erradas como se estivessem certas perante Deus, o que poderia ser interpretado como aceitação da besta e rejeição de Cristo. Agora, o que exatamente é a marca da besta pode ser debatido nos círculos cristãos. Alguns acreditam que a marca da besta já está ativa no mundo, enquanto outros esperam que mais atos físicos sejam introduzidos, como pagamentos sem contato ou chips implantados sob a pele. Seja como for, sabemos com certeza que a marca da besta, seja um conceito ideológico ou uma realidade física, levará à destruição da alma de uma pessoa. Quando pensamos em como o anticristo irá apresentá-la, acredito que será da maneira mais simples e despretensiosa possível. Os peixes são atraídos por iscas brilhantes, que parecem interessantes e inofensivas. No entanto, essas iscas escondem ganchos farpados, afiados como navalhas, projetados para prender sua presa. Uma vez que um gancho farpado agarra, é quase impossível escapar. Assim será o reinado do anticristo. Ele não parecerá maligno ao chegar ao poder. Pelo contrário, será aclamado como um herói benevolente, cheio de charme, sabedoria e soluções para os problemas graves que assolam o mundo nos últimos dias. O reinado do anticristo é amplamente referenciado na Bíblia. Os escritos do apóstolo João, suas epístolas e o livro do Apocalipse oferecem a maior visão sobre seu caráter e plano maligno. Portanto, fique atento, pois você não sabe em que dia o Senhor virá. Este chamado à vigilância é tão relevante para nós hoje quanto foi para os discípulos quando Jesus falou essas palavras. Assim como um vigia permanece atento às ameaças potenciais, devemos estar alertas aos sinais do retorno iminente de Cristo. O fascinante sobre um vigia é que ele desempenha funções vitais. Nos tempos antigos, um vigia era responsável por proteger cidades e acampamentos de ataque surpresa do inimigo e de outros perigos potenciais. Portanto, devemos manter nossa vigilância, atentos aos sinais e preparados para os eventos que estão por vir, tal como um vigia atento às ameaças iminentes. No capítulo 18, somos informados de que Davi estava sentado entre os dois portões, enquanto o vigia subia ao telhado sobre o portão até o muro. Ele levantou os olhos, avistou um homem correndo sozinho e imediatamente gritou ao rei. O mensageiro veio rapidamente e se aproximou. O papel de um vigia é estar constantemente atento,
observar a distância, esperar e estar alerta como uma sentinela que se protege contra qualquer perigo. Em nossas vidas espirituais, cada cristão deve agir como um vigia, observando, avaliando e examinando suas vidas à luz da palavra de Deus. Devemos proteger as portas de nossos olhos, ouvidos e coração contra as ameaças do pecado, do mal e do diabo. Devemos vigiar nossos desejos e afeições. Como filhos de Deus vivendo em tempos de grande incerteza, devemos especialmente nos proteger do espírito de medo. Muitas pessoas lá fora temem diversas coisas: pandemias emergentes, incertezas nos assuntos internacionais e as guerras mencionadas na Bíblia. À medida que vemos as profecias bíblicas se desenrolando diante de nossos olhos, surgem perguntas sobre como esses eventos afetarão nosso país, o mundo e até mesmo nossas vidas pessoais. Para alguns, a luta é com incertezas econômicas e financeiras, tanto pessoais quanto globais. Para outros, especialmente os cristãos, enfrentando perseguição por sua fé, a incerteza pode estar relacionada a quanto tempo conseguirão resistir ou quanto mais terão que suportar. Nestes últimos dias, acredito que a Bíblia nos oferece 5 mandamentos que podem nos guiar nestes tempos desafiadores. Um dos 5 mandamentos fundamentais é vigiar, pois Cristo está prestes a retornar, como indicado em Mateus 24:42. A Bíblia nos exorta a estar vigilantes, pois não sabemos o dia em que nosso Senhor virá. Em tempos incertos e tumultuados, onde vemos profecias bíblicas se cumprindo com conflitos crescentes ao redor do mundo, pestilências e um declínio no amor entre as pessoas, é crucial permanecer alerta. Não temos todas as respostas, nem um roteiro detalhado sobre como reagir diante de perturbações, mas nosso foco primordial deve ser em Jesus Cristo. Se nos concentrarmos apenas no mundo ao nosso redor, podemos nos sentir sobrecarregados e ansiosos. No entanto, ao fixarmos nossos olhos em Jesus, podemos enfrentar os desafios do mundo sem perturbação em nosso coração. O segundo mandamento crucial é vigiar e orar para não cair em tentação, conforme instruído em Mateus 26:41. Este versículo nos adverte a estar vigilantes e em oração para resistir à tentação, pois embora o espírito esteja disposto, a carne é fraca. A tentação não se limita apenas a desejos de natureza sexual. As pessoas podem ser tentadas de várias formas. Alguns são tentados a mentir e roubar por ganho pessoal. Outros são tentados pela embriaguez ou pela fofoca. Acima de tudo, devemos nos guardar contra a tentação de seguir um evangelho que apenas agrada nossos ouvidos. Nos últimos dias haverá engano, e este engano será atraente para muitos, pois será apresentado um evangelho que visa apenas confortar, em vez de conduzir ao arrependimento. Devemos ter cautela para não sermos seduzidos por tal tentação. O terceiro mandamento essencial é vigiar e orar para que você possa escapar, como indicado em Lucas 21:36. Este versículo nos instrui a permanecer vigilantes e em constante oração, para que possamos ser considerados dignos de escapar de todos os eventos terríveis que ocorrerão e estar diante do Filho do Homem. Quando Jesus comunicou isso aos seus discípulos, ele estava alertando sobre os eventos futuros e os preparando para as dificuldades que viriam à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Aqueles que serão considerados dignos de escapar da ira de Deus são aqueles que colocaram sua confiança e fé em Jesus Cristo. No entanto, alcançar isso requer vigilância constante e oração perseverante. Em essência, Jesus está nos chamando a focar nossa atenção e devoção nele. O quarto mandamento para os crentes nos dias de hoje é manter sinceridade e disciplina em suas orações.
Em 1 Pedro 4:7, a Bíblia nos adverte que o fim de todas as coisas está próximo. Por isso devemos estar vigilantes e com a mente sóbria para podermos orar com seriedade e clareza de pensamento. Ser sóbrio aqui significa ser sério e consciente. Como crentes, devemos ser cuidadosos com nossas vidas e escolhas, pois estas influenciam diretamente nossa capacidade de orar sinceramente. É crucial exercer autocontrole para que nossas orações sejam genuínas. Pedro também direciona suas palavras aos que sofrem por causa de Jesus, aos crentes que enfrentam perseguições. Ele oferece uma palavra de advertência e encorajamento, destacando que o fim de todas as coisas está próximo. Esta mensagem ressoa profundamente nos dias atuais, mais do que nunca. O quinto e último mandamento para os crentes é manter clareza em sua missão, como nos aconselha 2 Timóteo 4:5. A Escritura nos orienta a manter a mente sóbria em todas as situações, não temer sofrer pelo Senhor e trabalhar para compartilhar as boas novas e cumprir integralmente o ministério dado por Deus. No mundo de hoje, somos bombardeados por diversas vozes, algumas piedosas, outras ímpias, que nos dizem coisas conflitantes, confusas e até perturbadoras. Essas vozes podem poluir nossas mentes e nos levar ao medo, mas a palavra de Deus nos chama a ter uma mente clara em todas as circunstâncias. Para alcançar isso, é essencial focar em Cristo e buscar glorificá-lo em tudo o que fazemos. À medida que mais pessoas se questionam se estamos nos últimos dias, devemos lembrar que estamos chamados a permanecer fiéis à nossa missão, propagando a mensagem de esperança e salvação até a consumação dos tempos. Quero incentivá-lo a direcionar sua atenção para algo além dos eventos atuais do mundo. Minha mensagem é que é crucial garantir um relacionamento pessoal sólido com Jesus Cristo. Certamente é importante estar ciente dos acontecimentos globais, mas o foco principal de nossas vidas deve ser cultivar e fortalecer nossa conexão individual com Deus. Independentemente de estarmos nos últimos dias ou não, seja esta a 11ª hora ou não, como crentes, devemos assegurar que nossa prioridade esteja em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele declarou claramente: ninguém vem ao Pai senão por mim. Existem forças espirituais e poderes além do nosso entendimento natural. E o discernimento espiritual nos capacita a compreender e enfrentar essas realidades. Se não estivermos alinhados com o Espírito de Deus, podemos buscar alinhar-nos com a vontade de Deus através do discernimento pelo Espírito Santo, que nos guia de maneira que devemos seguir. O Espírito Santo revela-nos as realidades espirituais em cada decisão da nossa vida. Deus não é distante ou desinteressado em nossas vidas. Se estivermos receptivos e abertos ao Espírito Santo, perceberemos que Ele se interessa até pelos detalhes mundanos e comuns. Assim, conseguiremos discernir a vontade de Deus em todos os aspectos das nossas vidas. O discernimento espiritual é essencial na jornada do crente, pois nos capacita a reconhecer as influências espirituais ao nosso redor, compreender a vontade divina para nós e seguir essa vontade com diligência. Devemos buscar o dom do discernimento através da oração, para que estejamos alinhados continuamente com a vontade de Deus. Ao longo das Escrituras, vemos homens e mulheres de Deus sendo guiados a agir ou ir a lugares específicos devido ao discernimento que receberam da parte de Deus. Deus não cessou de falar hoje. Ele continua a nos dirigir, chamando-nos a agir em seu nome. Portanto, é nosso dever buscar ao Espírito Santo a capacidade de ouvir sua voz e obedecer prontamente. Me diga aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Se gostou, deixe um amém nos comentários. E se você não se inscreveu, aproveite para se inscrever.
Assista a outros vídeos do canal e cresça no conhecimento e intimidade com Deus. Te vejo no próximo vídeo.